Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Papo Espírita. A gente vai conversar hoje sobre os 7 pecados capitais. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Luxúria, raiva, soberba, preguiça, inveja, gula e avareza. Então, para conversar sobre esse tema, a gente trouxe Jefferson Belomo, que é nosso professor de Cristianismo e Espiritismo, trabalhador aqui da Comunhão Espírita, palestrante aqui na casa também. E ele está inaugurando uma série dos 7 pecados capitais na TV Comunhão, não é isso? Você faz, não sei se é mensalmente, você apresenta um pecado. Já temos o quê? Uns 3 ou 4 ou 5 lá, né? Uns 5. Uns 5 pecados. Quinto pecado. Agora. E a gente está também aqui com a Luciene Batista. E vamos começar conversando sobre o que é o pecado capital, como é que surgiu essa ideia de pecado capital, 7 pecados capitais, e que visão é essa que o Espiritismo tem sobre isso, Jefferson? Ok. A ideia de fazer uma série de palestras sobre pecados capitais, eu confesso que eu incidi num pecado chamado pecado da preguiça. Porque nós temos aqui a nossa organizadora das palestras, que é a Flaviana, e todo mês a Flaviana me pergunta: Jefferson, qual é o tema da palestra? Jefferson, qual é o tema da palestra? Eu falei, gente, eu tenho que arranjar logo, que nem Netflix, logo uma série. Uma série. Porque aí eu já não preciso mais me preocupar qual é o tema, né? E algo que eu já vim estudando, refletindo, era sobre os pecados capitais. Aí eu falei, maravilha, então já tem 7 meses sem precisar me preocupar com o tema. Já é só dizer cada mês um pecado, né? E, além disso, claro, né, esse foi o lado fácil, mas eu tinha estudado, tinha lido a respeito. A beleza de falar sobre os pecados capitais é falar sobre a natureza humana. Porque nós estamos inseridos numa condição humana de seres que estão num processo de amadurecimento. Então, a gente, num planeta de provas e expiações, tirando um ou outro que veio aqui em missão, a maioria é comedor de arroz e feijão, né? A maioria é 2 passos para frente e 1,5 para trás. Isso quando não é o contrário. Então, isso faz parte da nossa natureza. Falar dessas atitudes, falar dessas características, desses defeitos, é falar da nossa condição humana. Então, foi explorando essa condição humana. E é interessante que, após as palestras, tanto os comentários da internet, quanto as pessoas que vêm conversar, é muito curioso, porque as pessoas se sentem tocadas em certas dificuldades em relação àquele assunto. Coisas que a gente pode considerar boba, mas não são. Por exemplo, gula. A gula, ela pode ser só uma descompensação de uma ansiedade, pode ser só o prazer, né, da gastronomia, como pode ser um distúrbio alimentar. A variação é muito grande. Sim. Quando a gente fala da ira, a gente pode estar falando de transtorno psicológico. Então, é um assunto que realmente permite que as pessoas parem, reflitam, conversem, né? E esse assunto não é do Jefferson do século XXI de Brasília, né? O assunto, ele permeia o pensamento humano, mas particularmente ele se sedimenta por volta do século VI, né? Ano 500 e pouquinho, com um papa chamado Gregório Magno. E esse papa, ele faz uma lista exatamente pensando quais são os pecados principais, né? Capital significa cabeça. Então, quais são os pecados que estão na cabeça? Tipo os mais importantes. Top 10, né? Só que seria o top 7. O top 7. O pecado capital é o pecado na ideia, né, da construção dessa teologia, é o pecado do qual os outros derivam. E o que atrapalha uma vida cristã. A ideia do Papa Gregório Magno foi essa. Mas, assim, antes dele já teve gente que escreveu, né? E não só gente que era ligada ao cristianismo, depois dele também. E hoje, quando a gente fala de, por exemplo, psicologia, psicanálise, neurolinguística, né? Várias facetas do comportamento humano, as pessoas abordam. Então, como faz parte da natureza humana, sendo o Espiritismo, né, uma doutrina que tem um olhar para nós enquanto seres imortais, seres de uma trajetória milenar, como nós não abordarmos esse assunto? Né? Claro que nem todo mundo é simpático com a palavra pecado.
porque a palavra pecado parece que tem aquele cheirinho de incenso, né? Cheirinho de catequese, de igreja, e o pessoal tem um certo pé atrás. Mas a gente tem que abrir o horizonte e olhar esse assunto como certas características que são próprias da natureza humana, que se nós quisermos realmente entrarmos numa transição para um planeta, né? Sair do planeta de provas e expiações para um planeta de gente regenerada, a gente tem que ter pessoas dispostas a se regenerar. Olhar então, para si, né? Tem que começar por aí, né? Essa é a ideia. O estudo dos 7 pecados capitais é o olhar para si. Uhum. Porque não é assim, claro, tem aquele filme a palestra sobre a série de palestras sobre os 7 pecados capitais, mas eu vou incluir o 8º, que é a vaidade. Porque a vaidade, para mim, eu lembro só daquele filme O Advogado do Diabo. Sim. Que tem aquela cena do Al Pacino, fantástica, no final do filme, que ele diz assim, que o Al Pacino faz o papel de Satanás, Sim. de Lúcifer. E no final ele diz assim, a vaidade é meu pecado favorito. Né? Então, assim, porque é da natureza humana. Judas, ele foi testado, não na sua força, ele foi testado na sua fraqueza. É a natureza humana. Pedro, natureza humana. Uhum. João e Tiago, os irmãos trovão, né? Os irmãos que tinham sangue quente, natureza humana. Jesus era cercado por pessoas pecadoras, no sentido mais radical, né? Na raiz da palavra. Então, eu acho que dá um assunto muito legal para a gente pensar. Luciene, contigo. Vamos lá. Eu estou vendo você falar sobre a vaidade, e a gente estava conversando antes de você chegar. São Tomás de Aquino tem quase um estudo sobre os 7, se debruçou, né, muito sobre isso, e ele excluiu o orgulho do pecado capital, porque ele diz que o orgulho é um pecado tão pecaminoso, ele é um pecado tão grave, ele é ao concurso, sai e colocou a vaidade no lugar, né? Você estava dizendo que, porque a vaidade seria uma derivação do orgulho, né? E o olhar é esse, né? O que um pecado é um pecado capital? Como você disse, ele é capital porque ele vai levar o ser humano a cometer outros pecados, né, que são considerados falhas menores do que essa falha grande que o pecado capital leva a gente a cometer. Agora, eu acho que é sempre um tema que assombra as pessoas, né, Jefferson? A questão de ser um pecador, de cometer os próprios pecados capitais, porque em torno disso acaba circulando também muito preconceito, quando você coloca a luxúria, quando você coloca a avareza, quando você coloca a gula. Então, os elementos que envolvem o dinheiro, o sexo, a comida, acabam se tornando alvo de um grande preconceito por parte do ser humano, que é essa história de com medo de pecar, de fazer errado, eu quero me afastar disso, né? Então, e é algo ao contrário, a gente precisa mergulhar nesse tema, precisa compreender que faz parte do ser humano, a gente precisa lidar com essas coisas todas, né? O que é interessante, porque assim, numa visão bem teológica, na visão cristã principalmente, o pecado é o quê? O pecado é o ser humano caindo em desgraça perante Deus. Mas não é assim, o Joãozinho, a Mariazinha, a Aninha, né, o pessoal da fila do ônibus. Não, é bem específico. Um casal, que foi o primeiro casal, Adão e Eva, na teologia cristã, Adão e Eva, eles pecam, e eles pecando, eles desgraçam a humanidade. Não é assim, eles se dão mal os dois. Não, eles e toda a descendência humana cai da graça de Deus. Daí vem a palavra desgraça. E a gente, às vezes, não. Eu acho que a pior ofensa que uma pessoa pode falar para outra é chamar de desgraçado. Porque chamar de desgraçado significa que você está dizendo que aquela pessoa ela é desprovida da graça de Deus. Deus virou as costas para aquela pessoa. Isso que é uma pessoa desgraçada. Né? Deus não vai dar nada para aquela pessoa. Quando der,
né? É a havaiana nas costas, assim, pá! Então, essa é a pessoa desgraçada. Então, a ideia do pecado, ela tem a ver com uma desgraça da nossa condição humana. Então, a mulher ganhará os filhos com a dor do parto, né? O homem vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto para tirar o alimento do solo. E o solo não vai ser fértil, ele vai ter que ralar para aquilo, né? Então, essa é a ideia do pecado. Então, a criança, quando nasce, ela já nasce pecadora, independente do que ela fez ou deixou de fazer, na teologia cristã. Mas, na visão espírita, nós olhamos para a natureza do espírito. E, na visão espírita, isso muda, porque nós somos criados seres simples e ignorantes. Nós vamos pegando e desenvolvendo as nossas habilidades como uma semente, através das diversas reencarnações. Então, aí nós erramos, porque o errar faz parte do processo de tentativa e erro, o processo de aprendizado. Só que quando a pessoa erra por gosto, porque errar é gostoso, aí já não é mais um processo de aprendizado. Aí nós temos um processo realmente de vício, né? Ou seja, ausência de virtude. Ao contrário. E a palavra pecado, no hebraico, ela era usada para pessoas que praticavam arco e flecha. Era harmata. Então, quando a pessoa puxava lá a sua flecha no arco e ela errava o alvo, ela cometeu um pecado. E os hebreus, eles não tinham tantos vocábulos no dicionário deles quanto nós temos no nosso. Então, a mesma palavra que significava de um arqueiro errar o alvo é o mesmo termo da pessoa não cumprir a vontade de Deus, as leis de Deus. É errar a vontade de Deus. E qual era o oposto de pecador? A pessoa ser justa. E na nossa cabeça, né, século XXI, justo é a pessoa que aplica a justiça. Na antiguidade hebraica, né, judaico-hebraica, justo é aquele que cumpre as leis de Deus. Então nós pegamos lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que José, o esposo de Maria, era um homem justo. Cumpria as leis de Ele Deus. cumpria as leis de Deus. Ele não era juiz, não era árbitro de futebol, né? Ele era um homem justo. Ele aplicava as leis de Deus. Então, quando nós pensamos que somos seres num processo evolutivo, por tentativa e erro, e como a inteligência se desenvolve primeiro do que a moralidade, está no Livro dos Espíritos, porque com a inteligência nós começamos a ter a noção de bem e de mal. Então, a nossa inteligência nos aponta o que é certo e o que é errado. E as nossas atitudes vão dizer se estamos acertando ou errando o alvo. Então, nesse olhar, a gente vai vendo que todos esses grandes pecados, né, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, preguiça, todos eles são arquétipos da condição humana. Então, nós vamos trabalhar o quê? A condição humana. Por isso que, assim, algumas pessoas falam, mas o pecado não faz parte do espiritismo. Não, ele não faz parte do espiritismo, ele faz parte da natureza humana. Porque nós erramos o alvo. E é isso que você está dizendo, eu acho interessante, que eu acho que Paulo traduziu isso muito bem. Tem aquela passagem, né, que a gente cita muito, aquela história do bem que eu faço, o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu abomino. Mas dentro desse contexto, ele está falando que o ser humano, para ele, né, ele é guiado por 3 leis. Então, o que ele tem na cabeça dele é a lei de Deus, que indica o que é o bem, que é o bem que ele quer fazer. Mas ele diz, eu me vejo escravo da lei do pecado, da lei da carne, que é essa que me impele a ir contra a lei de Deus. E aí é o mal que eu faço. Você vê que é uma visão mais amplificada e mais atenta à natureza humana, né? E ele vai dizer que a terceira, e ele diz como é que... E o que eu tenho diante disso, né? Porque eu sou governado por 2 leis que se opõem. E o que eu tenho para isso? Que aí ele diz, a terceira lei, que ele diz, a lei que é o Espírito Santo, que aí entra a história da ideia da graça, né? Então ele diz que essa terceira lei
é que é aquela lei que pode te empurrar, te inspirar, te fortalecer para que você se sobreponha a essa lei que ele associa à carne, né? O pecado associado à carne, né? Então ele vai, porque o Paulo fala muito, né, desse Espírito Santo, né? Que é essa inspiração que que vai trabalhar sempre junto da gente, e nós sabemos que não caminhamos sozinho, né? E que então ele fala disso, e é interessante, porque então ele diz eu sou governado por essas duas leis, né? E uma me aponta uma direção, a outra me aponta outra. Então, mas há uma terceira lei, que é essa que pode me ajudar. Então, é uma visão do erro, do pecado, dentro disso que você está dizendo, da condição, porque ele diz, isso como é a lei da carne, é algo da condição própria do encarnado. É próprio, né, de nós essas dificuldades nesses setores, e que esses 7 pontos, de novo, assim, porque o resto vem daqui, vamos tentar pegar o que vem daqui, e vão abranger todas as dificuldades que o ser humano vai enfrentar. É interessante porque a Igreja Católica agora ela instituiu novos pecados capitais, né? Em 2008, a Igreja entendeu que esses pecados são pecados, e olha que interessante, voltados assim a você, com você mesmo, é um problema seu ali com Deus, mas há os pecados que são considerados pecados dentro de problemas sociais. Então, a Igreja incluiu a poluição do meio ambiente, ela incluiu a desigualdade social. São mais 4 pecados capitais que foram instituídos, porque, como o Jefferson bem lembrou, isso não está na Bíblia, não está no Evangelho. Isso está dentro do catecismo da igreja, né? A tradição. Então, por isso que o Vaticano pode, mais tardiamente, determinar outro. Olha, isso aqui também é pecado, porque isso é um entendimento, né? Sim. É um entendimento ali da instituição. Mas né? É interessante que essa abordagem quando a gente fala 7 pecados capitais, ninguém quer se ver em nenhum pecado capital. Mas você está explorando o tema e falando um a cada mês, justamente para que as pessoas desmistifiquem, né? Que isso é uma condição humana, nós todos transitamos nesse nível aqui, né? Porque a gente não pode não falar pecado, mas a gente fala, é uma condição humana, ainda de nossa imperfeição, né? Nesse estágio evolutivo. Agora, quando você comenta sobre esses pecados, quando você vai elaborar, né, a sua reflexão, qual é o pecado ou os pecados que você considera mais complexos da gente observar em nós, mais mascarados, ou que a gente não pode admitir, porque isso, como um arquétipo da nossa condição humana, vai causar um abalo emocional na gente. Como é que... Existe isso ou não? Eu acho que todos. Todos, né? Nós não queremos nos ver todos, nisso, né? Porque nós temos muita dificuldade de nós olharmos. Nós nos equilibramos de uma maneira muito difícil entre o caos e a ordem. Porque eu acho que um dos símbolos que a antiguidade, os gregos utilizaram, que para mim é o símbolo máximo da nossa natureza humana no atual momento, porque a gente está num processo evolutivo. Tem um povo que tem mania de ter complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, né? E a gente não está aqui para ser sempre assim. A gente está aqui para ser melhor, superar as nossas dificuldades, superar os nossos defeitos. Então, a gente está num processo de amadurecimento e tem que lutar, né, contra essa sombra que nós trazemos. E a gente não pega uma sombra e abraça a sombra, chega perto da janela e joga a sombra pela janela. Não é assim que funciona, né? A gente acende uma luz e aí a sombra vai embora. Por menor que seja a luzinha, ela é maior do que a maior das sombras. Mas, Jefferson, nós estamos num momento da humanidade em que
os aspectos morais e éticos estão muito espalhados, né? Muito tênues. Então, por exemplo, se você vai para um pecado da luxúria, hoje em dia tem uma liberalidade, talvez, né, sexual, muito ampla. E cada um pode fazer o que quiser. E às vezes isso vai trazer prejuízos grandes, né, para o espírito, que a gente não reflete sobre isso. Né? Então, eu queria que você abordasse esse aspecto de, nesse momento, a gente não está olhando mais para pecados como questões individuais que a gente deva reflexionar sobre elas. Como é que você vê o momento atual? Eu acho que é interessante. A Luciane trouxe uma abordagem que eu particularmente, não da abordagem dela, mas o assunto que ela trouxe, eu discordo da abordagem da igreja dos pecados sociais. Não existe pecado social, porque o pecado é inerente ao indivíduo. Ao indivíduo, ao espírito, né? Então, assim, o pecado social da poluição, você não pode atribuir a culpa para uma coletividade. Você pode atribuir culpa para este ou aquele indivíduo, esta ou aquela empresa. Mas o fato de eu, por exemplo, morar na Amazônia não me faz uma pessoa que desmata. Então, eu não posso ser culpabilizado pela poluição, eu não posso ser culpabilizado pela desigualdade social. Porque mas eu acho que o enfoque não é esse. Eu não tenho... Gerson. Rapidamente, eu não tenho como colocar isso e dizer que há sociedade. Para mim é um erro, porque isso parte da influência que o nosso que eu falo conhecido, né? Não é nosso dos espíritas, é o Papa Francisco. Ele parte da teologia da libertação, que é uma influência teológica dele. E na teologia da libertação, essas questões, elas são abordadas de uma forma muito terra a terra. Mas eu não consigo ver, quando a gente fala, e aí por isso que eu falo dos arquétipos, a gente quando fala de arquétipos, a gente está falando de coisas que são inerentes à natureza humana. E você tocou num ponto muito interessante. No mundo que nós vivemos hoje, tem coisas que, em vez de serem defeitos, acabam sendo vistas como qualidade. Então, o sujeito, por exemplo, que é narcisista, ele hoje é influencer. Né? Põe o celular, TikTok, Instagram, o cara é influencer. Mas esse exacerbamento do próprio ego torna também essa pessoa mais vulnerável à crítica. E aí a gente podia falar de outros tantos, né? Você falou da luxúria. Qual é o problema da luxúria? É quando o nosso desejo sexual, a nossa libido, ela encontra na outra pessoa um objeto de satisfação. E não um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira, alguém para construir algo junto, mas alguém para o que serve como objeto do meu desejo. A gente objetifica a pessoa. Então, assim, quando a gente vai pensando nisso, vamos remeter para a nossa natureza. Nossa natureza é uma natureza espiritual. Então, nós vivemos na carne, temos as necessidades da carne, temos os conflitos de alguém que está na carne. Perfeito. Mas qual é a nossa natureza? A natureza de um avião é voar. A natureza de um navio é flutuar. E a nossa natureza é qual? É a imortalidade. Temos essa parcela divina dentro de nós. Quando a gente fala, por exemplo, os pecados que são intrinsecamente ligados à carne, luxúria e gula, é quando eu abro mão da minha natureza espiritual para satisfazer os apetites materiais. Os outros seriam pecados do espírito, mais, né? Do espírito. E aí o que acontece? Quando eu desencarno, eu já não tenho matéria. Mas a minha vida de encarnado foi para satisfazer os apetites da matéria, não as necessidades, os apetites. E hoje a gente está vivendo um momento que desejo virou direito. Se eu desejo algo, logo eu tenho direito. E não é para ser assim. Né? Desejo uma coisa, direito é outra. O que acontece? A pessoa desencarna. Ela leva para o mundo espiritual uma coceira que ela não consegue coçar. Porque ela é espírito.
né? Então, como que ela vai conseguir satisfazer necessidades que estimulam a sua natureza material, sendo que agora a matéria está no cemitério? Mas Por isso que não- esse pensamento, quando a gente aborda isso, como espíritas, nós temos que ver como isso casa com a nossa proposta. Porque assim, os espíritos, eles não é, as pessoas às vezes acham assim, né? Espírito não tinha nada para fazer na espiritualidade, e aí resolveu procurar um bando de médium para contar como é que era a vida deles, né? Não é isso. Os espíritos, eles nos procuram através dos médiums para nos avisar daquilo que nos aguarda, para que nós nos preparemos para uma jornada rumo à nossa maturidade espiritual enquanto seres, que já começa aqui na Terra. Então, quando a gente começa a observar isso, abrir os olhos para isso, por isso que falam, né, que ser espírita é difícil, porque a gente se sente responsável. Traz para nós essa responsabilidade. Então, eu prefiro me ater a essas coisas. E eu não lembro qual de vocês duas tocou no assunto, que parece que quem frequenta centro espírita, vocês não falaram diretamente assim, mas quem frequenta centro espírita, ou palestrante, dirigente, né, médium, tem a mesma natureza de todos os demais. É uma luta constante contra os seus defeitos. É uma luta constante contra os seus apetites, para que encontre a sua verdadeira natureza. Então, a gente não pode se esquivar, na minha concepção, porque o bode está na sala. Né? O bode está na sala. A gente não pode fingir que ele não está ali. Somos pessoas, infelizmente, né? Eu acho que todos esses erros, eles são caracterizados pelo excesso. Né? A luxúria é o excesso. A gula é o excesso. A preguiça, porque o descanso é bem-vindo. A preguiça é o excesso. Né? A soberba, a autoestima é uma coisa boa. Nariz para cima é importante. Né? A gente não, tem que ser humilde, mas não pode ser bobo. Mas a soberba. A avareza. Até quando eu citei a palestra, quando eu falei sobre a avareza, as pessoas confundem ambição com ganância. Ambição é uma coisa boa, nós temos que ser ambiciosos. Até como espíritas, eu quero ser um espírito melhor. Eu ambiciono ser uma pessoa melhor. Mas aí, de repente, quando eu começo a olhar para o outro e a luz do outro começa a mostrar a minha sombra, aí eu vou para a inveja. Então, todas essas características são desvios. E o que é um desvio? Tem uma rota e a gente pega um caminho que nos afasta da rota. Esse é um desvio. Trabalhar isso de nós é voltar para a rota da nossa evolução. Mas, Bellomo, me diga uma coisa. Existe alguma diferença entre pecados capitais, que são mais ligados ao corpo, e outros que sejam mais ligados ou relacionados ao espírito? É porque todos nós, enquanto espíritos encarnados, salvo situações muito especiais, por exemplo, como uma infecção numa área do cérebro, né? A pessoa pode também ter um acidente, lesionar uma parte do cérebro. Essa pessoa, ela não vai responder como se ela tivesse possuidora da sua vontade. Então ela vai ter atitudes, por exemplo, uma pessoa com um grau de demência, uma pessoa que teve uma tuberculose no cérebro, uma sífilis, ela vai ter comportamentos que não são dela. São desequilíbrios orgânicos que a alma dela vai ficar impotente em relação a isso. Mas, quando eu toquei nesse assunto, é porque existem pecados que têm características mais associadas ao espírito e tem pecados mais característicos associados a atender às necessidades do corpo. Ou melhor dizendo, atender às necessidades não é bem o termo, que necessidade é equilíbrio, mas aos abusos. Então, a gula e a luxúria, elas são muito ligadas a aspectos muito carnais. Quando a gente fala dos demais, pelo menos essas pessoas, né, que estudam com profundidade isso, tem mais a ver com o ser humano ele pode estar quietinho, parado, sentado, só respirando.
mas ele está profundamente incomodado com a sua avareza, ele está profundamente incomodado com a sua soberba, ele está profundamente incomodado com a sua preguiça. Preguiça, então, parado, tem tudo a ver, né? Agora, quando a gente fala de luxúria e gula, ele não pode estar parado. Né? Ele, para satisfazer esse apetite, que é a palavra que eu estava procurando, ele precisa se movimentar. Mas nós, enquanto espíritas, a origem disso, tirando esses casos que eu comentei aqui, né, que de repente uma lesão cerebral, de uma infecção, a gente está falando de uma situação que o espírito, ele é responsável. Né? As pessoas tiram a frase de Jesus totalmente fora do contexto, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas o que isso é tirado do contexto não é brincadeira. É como se a pessoa dissesse, olha, eu tenho a maior boa vontade do mundo, mas fazer o quê, né? A carne é que manda. A carne não manda. Né? E, curiosamente, nós, enquanto espíritas, o nosso grande erro é o egoísmo. O grande pecado capital, lá no Livro dos Espíritos, é o egoísmo. Do egoísmo, o egoísmo é a capta, é a cabeça. Do egoísmo derivam todos os outros erros. Então, a primeira coisa que a gente deve olhar para nós e refletir é até que ponto o nosso egoísmo ele está prejudicando as pessoas que estão na nossa volta. E todos os outros são expressões desse egoísmo nosso. Belomo, a gente sabe que é muito difícil, né? Nós estamos conversando sobre isso aqui, muito difícil da gente olhar para essas imperfeições, para esses considerados pecados dentro de nós. Mas será que existe algum roteiro que nos ensine, né, nos oriente a nos olharmos, observarmos esse tipo de pecado em nós? Curiosamente, a gente falou aqui de os chamados pecados sociais. Eu acho fundamental a gente começar a olhar para os nossos pecados, os nossos desequilíbrios, que eu acho que é a palavra que melhor significa. Hoje nós estamos com um olhar muito coletivo. É como se a virtude fosse coletiva, o vício fosse coletivo. Não. A gente tem que olhar qual é a nossa responsabilidade enquanto indivíduo naquilo que fazemos. Porque enquanto espírita eu não posso assumir que eu sou vítima. Enquanto espírita eu sou senhor do meu destino. O corpo que eu nasci, né, o meu lugar social, as condições que eu tenho, tudo isso tem a ver com uma história muito grande de milênios de aprimoramento do meu ser. Então, quando eu começar a assumir a responsabilidade da minha vida e pensar como eu posso ser um ser humano melhor, trabalhando os meus desajustes, automaticamente eu contribuo para que a minha vida seja melhor, e a minha vida sendo melhor, a vida das pessoas que estão na minha volta, elas recebem essa contribuição. Então, é fundamental a gente entender que o desequilíbrio num planeta de provas e expiações, ele é a regra, ele não é a exceção. Mas nós somos espíritas. O espiritismo, ele vem exatamente para ser a locomotiva na transição planetária. Então, o espiritismo não é uma entidade abstrata. O espiritismo, ele é representado pelos espíritas. Então, se os espíritas começarem a trabalhar isso, nós seremos o sal da terra. Então, é assumir esse lado caótico que nós temos, para que, assumindo esse lado caótico, a gente possa organizá-lo. E, organizando, trazer ordem para o mundo que nos rodeia. Porque hoje está, né, se a gente for falar aqui, tem assunto que não falta mais. Mas olhar para o nosso umbigo. Porque hoje está tão fácil, né? E como espírito eu acho isso fantástico. A culpa é do obsessor. A culpa é da sociedade. A culpa é da reencarnação. A culpa é da genética. A culpa é da mãe. Como espírita, não. Como espírita, a responsabilidade é minha. E essa responsabilidade, quando ela é assumida, quando ela é trazida para debaixo da luz, eu tenho condições de trabalhá-la. Agora, se eu escondo isso, tudo que eu enterro vivo fermenta.
E vai ser um problemão lá na frente. Porque quando nós desencarnamos, tudo isso é exposto. E aí cada um vai expor aquilo que traz consigo. Então é um assunto muito bom para a gente comentar. Então, eu quero agradecer demais você, Bellomo, Luciene, que nos acompanhou a essa participação especial. Quero dizer que eu já assisti 4 desses programas que você já gravou aqui na Comunhão. Quero convidar as pessoas a assistirem a essa série, né? Bellomo, quantos programas você já tem gravado? Ok, já falei sobre a soberba, já falei sobre a gula, já falei sobre a luxúria, já falei sobre a avareza. O programa está sendo gravado, mas dia 10 agora, dia de maio, vou falar sobre a inveja, que ninguém é invejoso, é impressionante. Sim. Aí vou dar um puxadinho para falar dos ciúmes também, porque é algo que até o Livro dos Espíritos trata bem. E aí depois eu vou tratar da raiva e, por último, da preguiça, porque a preguiça sempre fica por último. Também queremos convidar vocês, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhá-lo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir aqui, a dar o seu like também nesse nosso vídeo e comentar com a gente o que você achou, porque é muito importante essa interação que a gente faz. E a gente consegue também atingir públicos que não estão acostumados a ver o nosso Papo Espírita. A gente vai ao ar todas as quintas, às 19 horas. Te espero na próxima semana. Até lá!